Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. A frieza espiritual, a apostasia, onde a palavra fala que o esfriamento do amor, porque Jesus Cristo é o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor que nos constrange, aquele que nos amou primeiro, por isso se diz o esfriamento do amor. Porque aquele que não tem ele está segundo o amor do mundo, o amor fingido, eros entre casais, sempre amores por interesse, aonde não há misericórdia, onde não há benignidade, não há compaixão, aonde não há reciprocidade, assim como nos amores filéu entre amigos. A palavra diz quando se trata de amigo, dizendo Jesus como um amigo, um relacionamento começa como uma amizade, a ponto de ele demonstrar que há sinceridade em nosso coração para que se transforme num irmão. Por isso a palavra fala, um amigo é um irmão mais chegado que um amigo. Há amigos mais chegados que irmão. Se começa o relacionamento como amigo. A esfrieza, aqueles que esfriam, o esfriamento espiritual, já não há sensibilidade à voz do Espírito. Como a palavra diz, que entristece o Espírito a ponto de chegar a extinguir o Espírito. Sempre aquilo que se busca no reino dos céus, do alto, é sempre de forma voluntária, sempre se faz sem interesse, se faz pelo prazer de estar na presença do Senhor, em dedicar o tempo a Ele e rejeitar aquilo que é do mundo. Busca sempre estar agradando o nosso Senhor, a dedicar o tempo a Ele, a buscar a sua perfeita e agradável vontade, tanto para as nossas vidas, como aquilo que Ele nos concedeu de graça, e de graça nós ofertamos, porque a uns é dado pelo mesmo Espírito palavra de sabedoria, e a outros pelo mesmo Espírito palavras de entendimento. Alguns alcançam a sabedoria, mas não a aplicam. A palavra de Deus apropriam da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus e ainda busca a enganar, seduzir o povo. E uma vez que extingaram o Espírito, não têm o Espírito, estão sempre, segundo a palavra diz que a palavra do Senhor é um fogo consumidor, eles estão num fogo estranho. Fogo estranho é lembrando da sarça ardente, quando ali Moisés tem um encontro com um espinheiro, que na verdade não se consumia pelo fogo, e o Senhor permitiu com que cresça que a terra era santa. Tire a sandália dos pés. Jesus nos ensina: calçai a sandália. Na preparação do Evangelho, aonde Moisés disse: se perguntarem quem é, Deus disse: diga que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque aqueles que seguem enganando colhem do engano. Por isso Deus permite com que eles creiam na mentira. Com eles creem sempre
naquilo que não é a verdade. Mas aqueles que alcançam o entendimento, que mesmo Espírito ser, alcançamos a chave da sabedoria e pelo mesmo Espírito nos é dado o entendimento. O entendimento nada é do que desviar do mal e aborrecer a maledicência. Aonde está sempre no espírito reto e não segue nos caminhos sinuosos e tortuosos, que levam à devassidão e uma porta larga e espaçosa, onde uma multidão entrará por ela. Mas o Senhor nos ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós do jugo suave, o fardo leve, daqueles que trilham nas veredas da justiça e alcançam a porta estreita. Ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E todo aquele que persevera, ele disse, fará as mesmas obras maiores, porque além do advogado nós temos um juiz que está no alto do trono, que tudo opera e executa de pé como quem pisa uva nos lagares. E ele vence por nós. Ele disse: a peleja não é vossa, é minha. É certo que devemos esforçar. Ele disse a Josué: não fui eu que te chamei, esforça-te, tenha bom ânimo. Assim nós perseveramos dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece e nos mantém sempre no bom ânimo, a fim de alcançarmos sempre estar, ao invés de esfriar, estar fervorosos, assim como ele diz que muitos, tu não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente, mas porque tu és morno, estou a ponto de o vomitar. É necessário estar cheio do fogo consumidor, aquele que tudo sustém e nos fortalece. Ele é o fogo consumidor, aquele que nos mantém dia após dia mais que vencedores em Cristo Jesus. É por isso estamos sempre firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Aonde a palavra diz: sejais fervorosos no espírito, não permitis a frieza espiritual. A frieza já não se dedica ao Senhor e se entrega ao mundo, se entrega às paixões da carne, se entrega àquilo que é desobediência, se entrega àquilo que entristece o espírito a ponto de extinguir. E a palavra nos é bem clara, que ele diz que nós não lembraríamos, vós não lembrareis nem da arca. Porque na verdade o templo humano, da onde a palavra diz que ali, no templo de Salomão, os querubins, o Espírito do Senhor voou na asa dos querubins. Não há presença do Espírito nos templos feitos por mãos humanas, mas na verdade está com aqueles que são os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que se enchem do seu espírito e não há frieza, mas sim ao fervor do seu espírito pela obediência a seu espírito. Aquele que é fiel e verdadeiro
e nos sustém. Por isso, sejais daqueles que apropriam da chave da sabedoria e que alcançam também o entendimento. E o entendimento é desviar do mal e não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Aborrecei o mal constantemente, jamais louvai a atitude dos ímpios. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.